Então, a ideia inicial, pessoal, é falar um pouquinho da transposição didática, né? Então, a transposição didática, como vocês já estudaram, ela foi criada por Chevallard em 91. Então, e ele fala que a transposição didática é um conjunto de transformações adaptativas, né? Que o objeto do conhecimento sofre até se tornar objeto de ensino. Ou seja, eu tenho um saber, eu tô formando um saber, estou construindo um saber, ele vai sofrer várias transformações até se tornar objeto de ensino. Então, a isso ele dá o nome de transposição didática. E trazendo um pouquinho também de Bourdieu, 97, ele sugere a existência de duas fases nessa teoria de Chevallard, que é a transposição didática externa e a transposição didática interna. E no caso, que eu vou aprofundar um pouco delas daqui para mais na frente, a transposição didática externa é a transformação do saber sábio em saber ensinar, e a outra interna é a transformação do saber ensinar em saber ensinado. Nós vamos tentar discutir bem um pouquinho delas mais na frente. Verrat, de 75, o que é importante saber de Verrat? Que essas ideias de Chevallard, na verdade, ele se inspirou nas ideias de Verrat, na verdade. Para essa teoria, ele se inspirou nas ideias de Verrat, de 75. Só que eles têm na verdade, têm campos de estudo diferentes. Uns estão voltados, quer dizer, Verrat voltado para a sociologia, o estudo da sociologia, enquanto Chevallard se aprofundou esse estudo para a didática da matemática. E falando um pouquinho da noosfera, noosfera é o lugar onde o saber sábio, é transformado em saber a ser ensinado, né? Ou seja, eu vou aprofundar mais um pouquinho deles, sobre a noosfera, que é responsável pela transformação desse saber que foi criado, ou seja, esse saber sábio, que para muitos estudiosos, eles falam que é um saber científico, mas estudos mostram que Chevallard diz que esse saber sábio vai além do saber científico, mas muitos estudiosos apontam como saber científico. Então, essa noosfera é esse espaço que tem essa transformação do saber sábio para saber a ser ensinado, né? Então, quem compõe essa noosfera? Quem compõe essa noosfera, no caso, são técnicos, especialistas, os responsáveis por designar o que deve ser ensinado nas instituições de ensino. Então, Chevallard propõe que existem 3 saberes, né, nessa teoria, que é o saber sábio, como eu falei, para Chevallard, esse saber sábio vai além do saber científico, é uma coisa que vai além do saber científico, que é aquele saber que dá origem, né, aquele dado conhecimento. O saber ensinar, que é o saber previsto para ser ensinado nos documentos legais, e o saber ensinado, que é aquele saber ensinado em sala de aula. O saber colocado em prática pelo professor em sala de aula. Falando também sobre os saberes, Henry, 91, ele traz também o saber escolar, né? O saber escolar, que é muito importante também saber, falar um pouquinho do saber escolar, que ele está relacionado ao quê? Aos livros didáticos, aos manuais de ensino. Por quê? Para chegar no livro didático, para chegar no manual de ensino, houve transformação do saber sábio, ou seja, houve transformações até ele se transformar no livro didático, no manual de ensino que o professor utiliza em sala de aula. Então, esse saber escolar está relacionado aos livros didáticos e manual de ensino, que auxiliam o professor em suas aulas em sala de aula, né? Ravel também, em 2003, ela traz um novo saber, que é o saber preparado. O saber preparado está relacionado ao planejamento do professor, né? Estão todos me escutando bem? Está escutando direitinho, né? Sim, ouvindo bem. Sim, sim. Então, esse saber preparado, pessoal, está relacionado ao planejamento do professor, né? Porque quando o professor vai dar uma aula, ele faz um planejamento, ele estuda os documentos legais, ele estuda o próprio livro do aluno que ele vai utilizar, o livro do professor,
Ele faz um estudo, ou seja, ele faz escolha, né? Então, ele prepara esse saber. Então, aquele saber que estava previsto nos documentos legais, que estava previsto no livro didático que ele utilizou, tornou um saber preparado. Ou seja, o professor também fez mudanças nesse saber, ele fez transformações nesse saber. E essas transformações, muitas vezes, traz o quê? Sua subjetividade, ou seja, o que o professor prioriza daquele conhecimento. Então, ele vai priorizar também em sala de aula. Ou seja, nesse planejamento, quando o professor faz o planejamento, ele já é um novo saber, ou seja, o professor já fez uma transformação naquele saber, por exemplo, no saber escolar. Ou seja, se ele se baseou no manual de ensino do livro didático. Ou seja, se você pode ter certeza, se um professor pegar o livro didático, o manual de ensino, e ele for elaborar uma aula em cima de um capítulo desse livro, quando ele fizer o planejamento dessa aula, não vai estar igual ao que está do livro, da mesma maneira que estava exposta no livro. Ou seja, o professor vai transformar esse saber. Diante disso tudo, nós temos o quê? Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, viu? Pode perguntar, não tem bronca não. Tranquilo. Com relação a esse saber, então, os saberes, aí no caso, voltando para Bourdieu, 97, Bourdieu diz que tem duas fases nessa teoria de Chevreul, né, que é a transposição didática externa e a transposição didática interna. A transposição didática externa é a transformação do saber científico, também denominado pelo próprio autor de saber sábio, para saber ensinar. Ou seja, esse conjunto de transformações que ocorrem onde? Essas transformações ocorrem na nosfera. Então, as transformações, por exemplo, um cientista está descobrindo algum saber. Então, quando ele descobrir esse saber, até ele se tornar objeto de saber ensinar, então ele vai ter uma transformação. E essa transformação vai ocorrer aonde? Na nosfera. E quem são os responsáveis, como eu já falei, por essa nosfera? Os especialistas, né? No caso, os técnicos, que vão designar o que deve ser ensinado. Ou seja, teve aquele saber científico, ou saber sábio, e a partir dele vai ter um novo saber, ou seja, um novo saber decorrente daquele saber científico. Ou seja, esse saber agora vai ter transformações, até chegar em uma instituição para ser ensinada. E, devido a essas tantas transformações que o saber científico, o saber sábio sofre, até se tornar saber ensinar, Chevreul aponta que tem que ter uma vigilância epistemológica. E o que é essa vigilância epistemológica? É uma vigilância para que o saber a ensinar ele não se desconecte, ele não fique muito distante do saber científico ou do saber sábio. Então, tem que ter essa vigilância para não distorcer o saber. Ou seja, ele fugir do que realmente era no início, no caso. Ele pode ter transformações, adequações, está entendendo? Mas não pode fugir demais do saber sábio. E um ponto também que eu coloquei aqui, contextualização do saber. Essa contextualização do saber, isso é muito importante para nós professores colocar em sala de aula, tá entendendo? Por quê? Isso é um ponto que a pessoa coloca um aluno, que Diogo também me ensinou isso aí, você colocar, tipo, o aluno na posição de cientista. Vai ensinar, por exemplo, hoje MMC. Em vez de chegar naquela forma tradicionalista, definição, exemplos e exercícios, por que não despertar, levar uma questão, um problema, e fazer com que esses alunos façam um levantamento de hipóteses e tente validar essas hipóteses. E, por fim, eles podem chegar ou não numa generalização. Aí você vai mostrar o conhecimento. Então, essa contextualização do saber é muito importante para nós docentes na prática de sala de aula. Não levar tudo prontinho para o aluno. Por que não colocar ele na posição de cientista, no lugar das pessoas que descobriram aquele dado conhecimento? Tem um outro ponto aí que está no finalzinho, está um pouco meio uma linhazinha em cima, mas é que assim, o professor quase nunca terá acesso ao saber original. Isso é verdade. O professor nunca vai ter acesso ao saber original.
o acesso que o professor tem é um conhecimento já transformado, decorrente de várias transformações. Ou seja, o objeto do saber que o professor vai ensinar, que ele vai ter acesso, vai ser ao quê? Um saber já transformado, decorrente de deformações e de várias transformações. Ou seja, ele nunca vai ter acesso a esse saber original. E essas grandes transformações é um ponto que é muito importante para a gente, professores, em sala de aula, que essas grandes transformações, muitas transformações e deformações que o saber sábio sofre até ser transformado em saber a ensinar, isso gera as criações didáticas. E o que são as criações didáticas? São os artifícios. São o quê? Artifícios que os professores criam com o intuito de facilitar a aprendizagem. Por exemplo, um exemplo bem claro que a gente pode trazer para cá é o exemplo de diagrama de Venn, né? Então, tem muitos professores que ensinam diagrama de Venn e pensam que, ao ensinar diagrama de Venn, está ensinando teoria dos conjuntos. Então, na verdade, teoria de conjunto é muito mais amplo do que o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é o quê? É uma criação didática, ou seja, uma estrutura que visa facilitar a apropriação daquele conhecimento, mas não é o estudo completo da teoria dos conjuntos. Outro ponto que eu trago também aqui é que, em decorrência dessas diversas transformações que o saber científico ou saber sábio sofre, é importante que Chevrolet destaca que é muito importante que haja um equilíbrio entre o saber sábio e o saber ensinado. Ou seja, o saber ensinado ele não pode estar nem muito próximo do saber sábio, mas também nem muito distante. Ou seja, tem que ter um equilíbrio para também não desconectar, né? Que é importante, que é como eu falei, da vigilância epistemológica, ou seja, ele não pode se desconectar do saber sábio, mas tem que ter essa distância, uma distância justa, né? Nem longe demais, nem próximo demais do saber sábio. Então, esse conjunto de transformações, ou seja, o saber científico saiu dos cientistas, né? Passou pela noosfera. Quando ele passa pela noosfera, pessoal, ao passar pela noosfera, ele é transformado, chegando no saber ensinar, que essa é a parte da transposição didática externa. Do saber ensinar, você tem o quê? A transposição didática interna, que é justamente a transformação do saber ensinar em saber ensinado. E, no caso, quem faz essa transformação do saber ensinar ao saber ensinado? Isso é decorrente do professor e dos alunos, ou seja, o professor ele vai pegar aquele saber ensinar e vai transformar, ou seja, ele vai fazer adequações. Então, para fazer com que esse saber em sua sala de aula, ele seja o quê? Ensinado, ou seja, a transformação do saber ensinar em saber ensinado. E em sala de aula, como eu já disse para vocês, se você pegar, pode fazer um teste, eu vou trazer daqui a pouco um pouco da pesquisa minha. Se você pegar um professor e dar um capítulo do livro para ele estudar, para ele fazer uma aula, e você, por mais que você queira que ele siga à risca aquele capítulo do livro, siga daquele mesmo jeitinho para ensinar, o professor nunca vai ensinar do jeito que está do jeitinho que está naquele capítulo que você pediu para estudar. Ele vai transformar o saber. É justamente essa transformação do saber, essa transposição didática interna. Ou seja, o professor em sala de aula, ele cria um metatexto. O que é um metatexto? Segundo Chevallard, isso é um texto do texto, ou seja, o professor cria um texto do texto. Ele tem o quê? O que é previsto para ser ensinado, e ali em cima daquilo ele vai fazer adaptações, transformações, vai adequar, então, as suas turmas. Então, ele vai transformar o saber. Mas se você perguntar a qualquer professor que não tenha tido acesso à transposição didática, ele vai ter certeza que está sendo fiel ao capítulo que você pediu para ele ensinar. Ou seja, ele está ensinando igualzinho. Ou seja, por quê? Porque a transposição didática interna, ela envolve elementos inconscientes. Ou seja, o professor, ele transforma o saber sem que saiba que
de verdade ele está mudando. Para ele está cumprindo à risca o que está previsto naquele livro ou no documento que ele está seguindo. Mas também tem o quê? A transposição didática interna, ela tem aspectos conscientes. Quais são? O professor, ele planeja, ele se prepara. Como eu disse, então tem esses elementos inconscientes, né, da transposição didática interna, que o professor, ele tem certeza que está sendo fiel ao saber, está ensinando do mesmo jeito do saber que está previsto no livro, que ele pegou para estudar, que ele se preparou, ou no documento legal que ele pegou para se preparar para aquela aula. Ou seja, ele pensa que está cumprindo a risca. Então, são os elementos inconscientes. E os conscientes é o planejamento dele, que ele se prepara. Ele tem todo um preparo para dar aquela aula. O professor vai pegar um livro didático, ele vai ver o que vai abordar daquele livro didático, ou se ele pegar um documento legal, ele vai fazer um estudo daquele documento legal e vai fazer com que tudo seja cumprido de acordo com o que está previsto naquele documento legal e naquele livro didático, com suas transformações, né, que o professor faz em sala de aula. E essas transformações é um ponto muito interessante que Câmara 97 traz, que é a relação com o saber. E para nós professores, eu acho que todo mundo já viu isso, que dependendo da relação que o professor tem com o saber, ele pode dilatar, ou seja, aumentar o tempo, ou seja, se eu gosto muito, por exemplo, de funções, eu posso, para meus alunos do ensino médio, passar um bom tempo dando funções, mas também quando eu não tenho uma boa relação com o saber, por exemplo, vamos dizer, teoria dos conjuntos, que eu já falei, eu posso passar muito rápido em minha sala, ou seja, eu vou diminuir o tempo do saber no jogo didático, ou seja, na prática da sala de aula. Então, dependendo dessa relação que o professor tem com o saber, ele pode diminuir o tempo que o saber fica no jogo didático, ou seja, na prática da sala de aula, ou também aumentar ou também diminuir o tempo que esse saber fica para ser ensinado e ser trabalhado em sala de aula com os seus alunos. Então, isso aqui, pessoal, eu trouxe um pouco uma visão geral, mas claro que eu vou estar aqui aberto para perguntas para vocês, por conta do tempo. Então, isso aqui é basicamente a transposição didática interna, que envolve o professor e os alunos, e essa relação que o professor tem com alunos, o metatexto, aspectos conscientes e inconscientes. Eu vou estar aberto para a resposta para vocês. Então, isso é um pouco da transposição didática, que agora eu vou trazer um pouco da prática, né? Como a pessoa utiliza essa teoria para fazer uma pesquisa, por exemplo.